Olá, meu nome é Flávia Roberta Sirena e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o regime de bens. Atualmente, o assunto tratado em redes sociais e jornais é sobre separação dos famosos. Então, para a gente esclarecer um pouquinho a respeito desses assuntos, hoje nós vamos tratar sobre todos os regimes de bens que a gente tem no nosso ordenamento jurídico e também a questão da união estável. Outro ponto importante para falarmos sobre o regime de bens é a questão do pós-casamento, né? Ou então o divórcio. Muitas pessoas imaginam que o regime de bens ele só serve para uma questão de divórcio, só que não. Ele também serve para a questão de herança, doação, recebimento de algum valor ou, enfim, algum bem. Então, para isso também é muito importante a questão de regime de bens. A união estável é um contrato feito entre duas pessoas que têm o ânimo de constituir família. Então, ele é um contrato mais simples, né? mais rápido também, porque ele tem um procedimento um pouco menor, um pouco mais rápido de ser feito. Tudo isso ele é feito no próprio cartório, no próprio tabelionato, né? Faz um contrato de união estável e se encerra por ali. Se as pessoas têm uma intenção diferente de colocar nessa união estável, aí é feito um pacto antinupcial. Esse pacto, ele tem alguns ajustes que as pessoas podem colocar nesse contrato. Se não for feito um pacto antinupcial, não tem problema. A união estável ela é considerada, então, como um regime de comunhão parcial de bens. Sobre a união estável é isso. Agora nós vamos entrar sobre os regimes de bens. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós temos 4 tipos de regimes de bens. Temos a comunhão parcial, a comunhão universal, separação total e a participação final dos aquestos. Nesse momento, nós vamos explicar um pouquinho sobre a comunhão parcial de bens. Então, a comunhão parcial de bens, ela basicamente é quando duas pessoas resolvem se casar, né, no civil, e esse casamento, então, tudo que é constituído após o casamento, tudo que as pessoas, que o casal conseguir adquirir após o casamento, eles têm para dividir num possível divórcio ou depois uma herança. Então, a comunhão parcial, inclusive, é um dos regimes mais utilizados hoje em dia. Agora nós vamos falar sobre o regime de comunhão universal. Como o nome já diz, é uma comunhão universal. Então, vai pegar todos os bens, todas as dívidas que o casal tiver antes do casamento e vai unir. Então, se você tiver um bem e você for casado em regime de comunhão universal, aquele bem ele vai somar no patrimônio do seu esposo, da sua esposa. Do mesmo modo que do seu esposo também vai somar no seu patrimônio. Então, é uma comunhão universal, vai juntar todos os bens que tiver dentro do casamento e daí no caso de separação também da mesma forma divide. Agora nós vamos falar sobre o regime de separação total de bens. A de separação total de bens, o que acontece? Quando o casal ele tem bens ou dívidas antes do casamento, esses bens eles não se comunicam de uma pessoa para outra. Então, se o esposo tem bens no sentido de casa, carro, apartamento ou até mesmo dívidas, esses imóveis que ele tem não vai ser dividido com sua esposa, tá? Outro ponto importante da separação total é para pessoas que querem casar que são acima de 70 anos. Esse regime ele é obrigatório para essas pessoas, tá? Porque ela não comunica os bens para a pessoa que está compartilhando da vida, né, com ele após os 70 anos que ele tiver a intenção de casar. Para finalizarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre o último regime de bens. É um dos menos utilizados e menos ainda conhecidos. É o participação final dos aquestos. Até a gente brinca às vezes que fala que tem que ter casado com um contador também, de tão complicado que é esse regime. Mas vamos explicar de forma mais simples para que seja possível todos entenderem. Então, a participação final dos aquestos é quando há o casamento entre as pessoas, porém os bens que estão entre os nubentes, eles não são transmitidos, nem durante o casamento. Então, essa é uma peculiaridade desse próprio regime. Quando os bens não são transmitidos, a outra pessoa, no caso o cônjuge, a esposa ou o esposo, eles podem se desfazer do bem da forma que bem entenderem. Não precisa comunicar ao outro cônjuge sobre a venda, doação ou, enfim, aquisição de outro imóvel. Porém, quando é adquirido em comum acordo no nome dos dois, aí sim vai ser feita a autorização, né? Precisa ter uma autorização para o outro adquirir ou vender o bem, porque daí está no nome dos dois. Sobre a divisão num caso de divórcio, de participação nos finais dos aquestos, é importante a gente relatar da seguinte maneira. Os bens, então, adquiridos antes do casamento, eles não se dividem. Os bens adquiridos durante o casamento, mas que tenha a comunicação que os dois compraram, é dividido de forma igualitária. No caso dessa separação, os bens eles são muito importantes porque tem que saber quais são os bens que foram adquiridos por um ou pelo outro cônjuge. Senão, no final, isso dá uma confusão gigante, só pelo fato de ter sido adquirido por um ou pelo outro, ou por ambos, o mesmo bem.
Então é muito importante ter essa comunicação e estar registrado isso nas matrículas dos imóveis, dívidas, enfim, todos os bens que foram adquiridos durante o casamento. Então é isso, obrigado pela atenção, espero que tenha ficado um pouco mais fácil o entendimento sobre os regimes de bens e até a próxima!